O Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que a situação atual no país aponta uma tendência para melhoria, uma vez que há uma redução drástica do número de casos novos identificados. Jorge Noel Barreto, ao fazer o ponto da situação da pandemia no país, avançou que o período de 17 a 30 de janeiro foi possível analisar um total de 12.570 amostras, o que representa uma média de 808 amostras analisadas por dia, o que permitiu identificar um total de 1.462 casos, uma média de 104 casos por dia e que representa uma taxa de positividade de 11,6%. No período de 17 a 30 de janeiro, foi possível analisar um total de 12.570 amostras, que nos dá uma média de 898 amostras analisadas por dia. Permitiu-nos identificar um total de 1.462 casos, uma média de 104 casos por dia, casos novos, e que nos dá uma taxa de positividade de 11,6%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 3 a 16 de janeiro, foi analisado um total de 31.346 amostras, que corresponde ali ao período dos períodos mais críticos que nós tivemos, com uma média de casos de 2.239, de amostras, 2.239 amostras analisadas por dia. Permitiu-nos identificar um total de 11.068 casos novos nesse período. Com esses dados, assegura Jorge Noel Barreto, de fato vê-se que houve uma redução muito significativa de ocorrência sobre casos de Covid-19 em Cabo Verde. De facto, nós vemos aqui que há uma tendência para melhoria. Houve uma redução drástica do número de casos novos entre a primeira semana de janeiro, que nós tínhamos notificado ou identificado um total de 7.182 casos. Nesta última semana, ou seja, de 24 a 30 de janeiro, nós identificamos 332 casos novos, portanto, houve uma redução muito significativa da ocorrência de casos novos de Covid-19 em Cabo Verde. Entretanto, pontuou, ainda a taxa de positividade continua acima daquilo que é o desejável, mas disse acreditar que já na próxima semana, quando se for fazer a análise, a taxa de positividade poderá estar já inferior a 10%, o que vai se confirmando a tendência para melhoria. Porém, ainda a taxa de positividade continua acima daquilo que é o desejável, mas pensamos que já na próxima semana, ou se calhar na próxima semana, quando viermos fazer a análise, a taxa de positividade poderá estar já inferior a 10%, o que vai se confirmando a tendência para melhoria. A taxa de transmissibilidade, ou seja, o RT, está abaixo de 1, 0,43, o que também vai de encontro com a evolução positiva nos últimos dias. Jorge Noel Barreto informou ainda que a taxa de incidência acumulada a nível nacional está no período de 17 a 30 de janeiro em 257 por 100 habitantes, enquanto que nos 14 dias anteriores estava em 1.943 por 100 mil habitantes.